Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes e também boa noite aos nossos amigos que nos assistem através da nossa TV Harmonia. É um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira para falar um pouquinho de um tema que foi nos oferecido pela própria coordenação da quarta-feira. O tema é o incentivo santo. Quando me deram esse tema, eu fiquei pensando, qual será o incentivo santo? Vocês sabem? Qual será? O que quer dizer o incentivo santo? Então, eles também me deram uma informação que eu encontraria algo sobre este tema no livro Jesus no Lar. Esse livro é um livro ditado pelo espírito Neo Lúcio e ele também é psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, né, eu vou contar a história para vocês e aí vocês vão também saber sobre o que a gente vai falar essa noite. É o seguinte, sempre que, ou naquela época de Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus se reunia na casa de Simão Pedro, um de seus discípulos, para falar sobre as boas novas, para falar sobre aquelas verdades que ele trazia, né, que eles chamavam as verdades do céu. Então, Jesus ali, naquele momento em que ele falava sobre, contavam algumas histórias, falava sobre alguns modos de viver, de ser, para seus discípulos, encorajando-os para a luta, né, para aquela luta que se estabelecia, que era, na verdade, sair fazendo mudanças através do seu exemplo e através também das boas novas. O que aconteceu é que, neste dia, na casa de Simão Pedro, quando Jesus estava nesse encontro fraterno, Tadeu, um dos seus discípulos, estava lá com eles, escutando sobre o que Jesus falava, sobre a necessidade deles saírem também falando das boas novas. E naquele dia, naquele momento, Tadeu, tomando assim, talvez de consciência, tomou assim um susto, tanta coisa para fazer, tanta coisa para anunciar, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer se eu sou um simples ser imperfeito, cheio de defeitos? Imagine eu, Tadeu, sair por aí falando do bem, se eu ainda estou arraigada ao mal. Sair falando que é para falar a verdade, se eu ainda falo de mentiras. Como é que eu vou fazer para falar das coisas divinas, do céu, se eu ainda estou tão ligada à matéria? E Tadeu começou a ficar em conflito, se afligir, porque ele se sentia incapaz e cheio de defeitos, que ele não se sentia capaz de fazer o trabalho que Jesus estava propondo, porque ele mesmo não se sentia capaz, né, de levar uma coisa tão importante, que era uma boa nova, algo divino. Então, o que aconteceu é que Jesus, que estava naquele momento, vendo todo aquele conflito, calmamente chamou Tadeu e disse: Tadeu, vem cá. Deixa eu te contar uma coisa. Vou lhe falar uma história. Existia um mercador. A história começa agora, viu? Existia um mercador, uma pessoa que se utilizava de um jumentozinho para levar medicamento, raiz, ervas, chás, para curar as pessoas. Ele saía da cidade para o campo para fazer esse trabalho com as pessoas que estavam doentes. Lembrando que naquele tempo a gente tinha o jumentozinho para transportar as coisas, não tinha carros, não tinha avião, essas coisas todas. Então demorava muitos dias e aquele mercador, utilizando do jumento, colocava a sua carga e ia levar essa cura, né, essa tentativa de cura para as pessoas. Aconteceu que quando ele passava a dar o medicamento, esse mercador também tinha uma palavra de alento, de conforto, de esperança. Conversava bastante com a pessoa com quem ele ia tratar.
E foi conhecido muito por todo mundo como o mercador que cuidava do corpo, mas também cuidava da alma. Só que um dia, a exemplo de Tadeu, esse mercador também começou a ficar, que a gente hoje chama de deprê, né? Depressivo, achando que ele também não era capaz de fazer um trabalho como aquele. Como é que eu vou falar de coisas boas se eu também passo por tanta coisa ruim? Como é que eu vou falar do bem, fazer trabalho no bem, se eu também estou arragado mal? Todas aquelas questões que Tadeu estava antes, o mercador que Jesus falava também estava. E o mercador disse assim: eu não vou mais falar para ninguém. Vou silenciar. Eu sou cheio de defeitos. Daqui a pouco as pessoas vão dizer que eu estou pregando e não estou vivendo, apesar de eu tentar fazer isso. Então, eu disse assim, eu não vou mais falar para ninguém. Vou ficar mudo. A partir de agora, só vou curar mesmo, fazer minha obrigação de levar o chá à erva. E assim fez. Só que quando ele começou a proceder dessa forma, as pessoas começaram a sentir falta. Imagine alguém que fica só falando bem, falando de coisas boas, consolando, aflitos, de repente calar. Todo mundo ficou preocupado. Ele disse, eu não vou mais falar, e aí as pessoas começaram a sentir falta, mas ele, o mercador, também não se sentia bem de ficar calado, porque sua alma pedia que ele falasse, pedia que ele fosse levar essa mensagem. Aí, nesse momento, que ele ficou tão em aflição, chegou, sentou em um determinado local, fechou os olhos e disse a Jesus, por favor, Senhor, eu sou fraco, eu sou tudo isso, cheio de defeitos, mas estou sentindo falta dessa minha missão, que eu sei que eu tenho uma missão, desse meu jeito de levar, de falar de coisas boas. Mas como eu fazer isso? Aí, o mercador pegou no sono. Quando ele dormiu, ele teve um sonho. Ele sonhou, porque antes, eu esqueci de falar, que este jumentinho que levava, que a mercadoria transportava, ele era muito tinhoso, era um jumentinho rude, dava um trabalho danado para o mercador, mas fazia o trabalho. Aí ele sonhou que estava indo em um vale bem verdejante, um vale bem gostoso, com seu jumentinho do lado, como sempre, jumentinho para lá, para cá, carregando a carga. Então ele sonhou que esse jumento, ele andando por esse vale, se deparou com um anjo. Aí o anjo chamou para ele, Senhor, já foi logo perguntando, nem procurou saber nada. Apareceu esse, ô fulano, quantos coices esse seu jumentinho já deu hoje? Aí ele, muitíssimos coices. Ah, é? Vem cá, e quantas vezes ele já mordeu os amigos dele, os irmãos dele lá de estrebaria? Muitas vezes ele também já mordeu. E quantas vezes ele orneou lá, sujou o seu passeio despropositadamente e foi fazendo perguntas, e o mercador quase que não tinha mais nem tempo de responder o anjo. Aí o anjo chegou para ele e disse, olha só, se você, o seu jumentinho, a título de ser tão rude, tão cheio de defeitos, dá tanto trabalho, ele faz um trabalho tão bom, tem um trabalho que lhe ajuda, que salva vidas, ele transporta ervas, chás, ele transporta medicamentos que vai trazer alívio ao corpo. Então, se ele é capaz de fazer isso, mesmo sendo quem ele é, rude, quanto mais você. Então é a mesma coisa. Você pode não ser o melhor, pode estar cheio de defeitos. Você pode não ser o melhor mercador, você não pode ser a melhor pessoa, mas você está se esforçando e você está fazendo algo pelo outro.
Então, meu amigo, deixa aí de besteira, volta à tua missão luminosa, volta a falar de amor, volta a falar de perdão, volta a falar de consolar os aflitos, que essa é a tua missão. Vai fazendo o teu trabalho, que com certeza, com esse trabalho que você está fazendo, você vai chegar a reconhecer suas faltas e vai mudando aos poucos. Não precisa se achar que sempre tem que ser o melhor, que tem que estar perfeito para o trabalho. Mas faça o trabalho, volta lá a cuidar, falar para as pessoas, porque o trabalho no bem, Jesus falou isso para ele, o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Então, ele acordou, o mercador acordou daquele sonho e todo feliz, percebeu que ele poderia contribuir. Ele poderia contribuir da parte dele com todas as outras pessoas, mesmo tendo defeitos. Então, ele acordou, ficou feliz, foi fazer seu trabalho. E Tadeu também, né? Tadeu ouvindo essa história, que essa história quem contou foi Jesus para Tadeu. Ele ouvindo essa história, ele também se sentiu feliz. Ele ficou quieto, respirou e disse assim, agora eu entendi, eu vou, Jesus, seguir. Sentou perto de Jesus, beijou-lhe a mão e Jesus disse novamente, o trabalho do bem é o incentivo santo da perfeição. E Tadeu agradeceu e Jesus ainda concluiu, olha, através desse trabalho do bem, muitos criminosos conseguiram chegar nos céus. Muitos criminosos conseguem chegar aos céus, assim como aquele lírio consegue brotar lá do charco. Então você, vá, Tadeu, siga seu caminho. Pronto. Então agora nós já sabemos, né? O que é o incentivo santo? A ideia central desse texto, que é dessa história. A ideia central é o que Jesus falou, que o trabalho do bem é o incentivo santo. Aí agora vamos refletir um pouco sobre isso, né? Sobre o que Jesus falou. Primeiro, eu vou voltar assim a Tadeu. Quem era Tadeu? Tadeu, ele é considerado por alguns escritores, historiadores, como se dizem que ele foi neto de Zebedeu, porque Zebedeu era um pescador da Galileia e pai de Tiago e João. Aí tem essa versão que ele é filho, que é neto de Zebedeu. Tem também outra versão que Tadeu é o irmão mais novo de Jesus. Ele era mais novo e que se converteu e foi ser discípulo de Jesus. Mas também há quem ache que Tadeu não pode ser irmão de Jesus, porque Maria é virgem. Então ele não tinha irmãos. Outros dizem que é meio irmão de Jesus. Mas para nós aqui agora não importa. Não importa se ele foi, ou se ele foi filho de Zebedeu, se ele é filho de irmão de Jesus, ou meio irmão ou não é irmão. Porque, na verdade, tudo o que se trata, a gente não tem que, assim, não interessa isso para a gente. O que interessa é o legado que eles deixaram, a mensagem que deixou, os trabalhos que eles realizaram. Então, Tadeu só que, nesse momento, a gente pode lembrar, lá no início da história, que Tadeu entrou em conflito, não é isso? Por quê? Qual foi o motivo do conflito dele? Ele não se sentir capaz de fazer o trabalho. Porque nós, trazendo aqui para a gente também, muitas vezes também achamos que não somos capazes de realizar algo porque nós não confiamos, não é, que nós temos potencial para isso. Que nós precisamos apenas não exigir tanto da gente de ser perfeito. Falando em ser perfeito,
O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. O título é Ser Perfeito. Mas a gente pode também pensar que quando Jesus disse assim, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu, isso não quer dizer que a gente tenha que ter aquele padrão elevado, assim, elevadíssimo de ética, de santidade, que perfeição não é a santidade. Que o que Jesus diz quando quer seres perfeitos é um propósito de vida. É nós pensarmos assim, que Ele está nos oferecendo um propósito de vida, de ser melhores, de se esforçar, de ser melhor do que somos. Que, inclusive, nesse próprio capítulo, Kardec diz que o bom espírita, né, que ele fala no capítulo Ser Perfeito, ele fala sobre os bons espíritas, sobre o homem de bem, então, sobre amar os inimigos. Então, quando a gente vê que Jesus falou, no capítulo que fala ser desperfeito, ele vem falando, ama teu inimigo, é porque, na verdade, ele não está exigindo a santidade, ele está só nos orientando a sermos melhores, a fazer até esse propósito de cada dia sentir melhor, nos sentir fazer o melhor. Então, o que a gente pode perceber é que Tadeu, naquele momento, com aquele conflito, buscando a perfeição, ele estava travando o trabalho. Quantas vezes a gente deixa de fazer o que devemos fazer porque nos sentimos, eu não sei fazer, eu tenho medo de fazer, eu não posso fazer, mas nós temos que enfrentar. Nós temos que procurar enfrentar os nossos medos, os nossos temores, para conseguir fazer algo melhor por nós e pela humanidade, ou por alguém, um vizinho, um próprio parente. Aí, já que Tadeu procurava essa perfeição e foi orientado assim por Jesus, o que nós podemos ver é que nós também podemos fazer um bom trabalho. Aí vem lá no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, já que é o trabalho no bem, que fala sobre o trabalho. Aí fala lá o que é o trabalho. Aí ele falando sobre trabalho, ele diz que o animal tem instintos. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que o animal tem instintos e que ele trabalha aquilo naturalmente, faz a tarefa dele naturalmente e que se conforma com isso. Para vocês pensarem assim, como é mesmo que o trabalho, como é mesmo o trabalho, lembra das formigas? A gente olha as formigas, vê as formiguinhas o tempo todo, desde que eu nasci que eu vejo formiga, levando folhas, trazendo folhas, insetozinhos, não é isso? Ninguém viu uma formiga fazendo mais nada além disso. O João de Barro fazendo sua casa. Se derruba uma casa, ele vai construir outra, por quê? Por causa do instinto, a necessidade de suprir as suas, né, prover, né, as suas necessidades. Tem assim a abelha, ninguém vê a abelha fazendo mais de um favo de mel, a não ser que derrube primeiro. Se ela faz a casa dela, e se alguém derruba, sim, mas ninguém vê a abelha fazendo mais de uma casa, vou fazer uma aqui, é bonita. Por quê? Porque eles só fazem aquilo que eles acham que é necessário para a sobrevivência. Vive do instinto. Diferente de nós, né? Que o trabalho, a gente precisa do trabalho e nós temos, além do instinto, nós temos também a nossa inteligência, a razão e o livre-arbítrio. Então, nós temos, além do instinto, né, a inteligência que nos faz progredir, porque o trabalho traz progresso. E a inteligência é que faz com que o homem trabalhe, desenvolva, encontre recursos cada dia mais. Então, vem o trabalho, o homem faz o seu trabalho, que é uma lei de Deus, também no livro dos Espíritos, né? No livro dos Espíritos, perguntam a Kardec, também o Kardec pergunta aos Espíritos, o que é o trabalho. E eles dizem que trabalho é uma lei de Deus. Trabalho é uma lei da natureza.
certo? Então, ele assim, todo homem é forçado praticamente a trabalhar. Ninguém vive sem o trabalho. Quem não tem, está procurando. Quem não tem, quer. Então, todo mundo quer trabalhar. Agora, existe nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, que Kardec, os Espíritos também dizem que o trabalho é toda ocupação útil. Então, toda ocupação, o que tem utilidade é trabalho. Isso quer dizer o quê? Que nem tudo que a gente pensa, né? Nós materialistas, a gente pensa que trabalho só é trabalho quando tem uma remuneração. A gente só pensa que trabalho só é trabalho se tiver um salário. Mas, na verdade, Kardec não disse isso. Ele disse que é tudo aquilo, né? Toda a ocupação útil. Então, até se eu estou aqui fazendo qualquer atividade, eu estou fazendo um trabalho útil. Às vezes perguntam a pessoa, a dona de casa, você trabalha? Diz que não, né? Imagine o tanto que... E ela trabalha útil, faz muita coisa útil e não tem um trabalho. Quantas vezes a gente fica se equivocando porque não reconhece o que é o trabalho? Porque tem um trabalho que fazemos por obrigação, aquela que tem lá no mito de Adão e Eva, né? A gente conhece o mito de Adão e Eva, todo mundo conhece, que quando foram expulsos do paraíso, que teria que trabalhar. E viverás com o suor do teu rosto. Você sabe que isso que está lá no mito de Adão e Eva também está no Evangelho? Pois no Evangelho também diz que o trabalho, ao homem é forçado o trabalho para a sobrevivência, porque pelo trabalho ele evolui. Pelo trabalho ele vai ter conquistas e ele vai evoluir. Eu estou falando de trabalho, mas o que Jesus falou não foi só de trabalho. Foi trabalho no bem. Aí eu pergunto, o que é o trabalho no bem? Quando é que a gente faz um trabalho no bem? O trabalho no bem é diferente daquele trabalho, um pouco diferente do trabalho que eu posso fazer, depois eu explico. Mas, assim, o trabalho no bem, eu posso fazer o trabalho, certo? Mas aquilo que se estende ao bem é quando eu faço um trabalho que estende ao outro. Aquilo que eu faço que o outro também se beneficia. Aí é trabalho no bem. Qualquer ação que eu faça, que eu ajude alguém, é trabalho no bem. Mesmo que eu esteja sendo remunerada, eu vou fazer um trabalho no bem. Então, são muitas, a gente pode fazer muita coisa, muito de nós podemos fazer muitas coisas e poderíamos mudar o mundo se a gente conseguisse seguir fazer esse trabalho. Olha só, quando fala de trabalho no bem, eu acho assim que o que mais vem à cabeça são pessoas como Teresa, né, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Francisco de Assis. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer um trabalho no bem, vem essas pessoas grandiosas, que são pessoas que realmente fizeram um trabalho para o outro. Então, um trabalho no bem. E a primeira coisa que vem é que eu não tenho condições, eu não posso, não tenho tempo, eu não tenho tanta amorosidade em meu coração, eu ainda sou um pouco egoísta, sou um pouco vaidosa, sou um pouco orgulhosa. Aí fica um pouco difícil fazer esse trabalho. Aí olha assim, tem tanta gente, né, que faz o trabalho e que não é visto, mas esses que a gente vê, quem não gostaria, né? A gente assim, pô, eu queria ser igual a irmã Dulce, mas a gente não faz nada para ser irmã Dulce. Tem tanta gente, assim, tem Francisco de Assis, tem Madre Teresa Calcutá, que foram pessoas, personalidades, né, seres humanos, pessoas, individualidade, que fizeram tanto bem, que estão mais distantes de nós. Mas que tal a gente pensar que irmã Dulce, gente, morava no Barbalho?
Irmã Dulce, não está uma coisa assim, a gente pensa assim, um trabalho no bem, tem que ter, tem que ser. Não, olha como está pertinho da gente, pessoas que têm tanta generosidade, bondade no coração e que alcança o outro, capaz de atender milhões de pessoas só porque quis, só porque desejou fazer o bem. Aí pensa assim, não precisa pensar no que está longe não, ali, com 13 anos de idade no Barbalho, a irmã Dulce já estava trabalhando, fazendo isso. E por que a gente não faz, né? Porque a gente ainda somos tão egoístas, porque não é uma coisa que, se fosse algo que a gente não pudesse fazer, mas se a irmã Dulce fez, a gente também pode fazer. Só que se fazer, eu não posso fazer agora como ela, fazer igual a ela, mas eu posso começar. Eu posso começar aqui agora porque eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito em desenvolvimento, em evolução. Se eu tenho essa consciência da minha imortalidade, da imortalidade da alma, fica mais fácil olhar e pensar, poxa, irmã Dulce é a baiana, Chico Xavier, pô, mora ali em Minas, Itaberaba? Uberaba. Então, morava ali em Uberaba. Então, são pessoas que tiveram destaque, né, pelo bem que fizeram e que estão perto de nós, não estão, né, milhões, está perto fisicamente, né, mas milhões de anos, claro, de evolução, porque eles estão na frente da gente, já evoluíram muito mais. E isso quer mostrar que eles são exemplos para que a gente também perceba, olhe e diga, eu também posso ser, eu também posso fazer. E posso começar fazendo agora. O que é que tinha assim, de comum? Embora Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, embora São Francisco de Assis estivesse em locais diferentes, eles estivessem em culturas diferentes, tinha algo que era comum a todos. Eles eram pessoas virtuosas. Não é? Então, a virtude independe de cultura, independe do lugar onde a pessoa está, independe do meio onde nasceu. Porque a virtude, ela une todas essas pessoas que eu falei. E pode unir a nós também. E o importante é que a gente começar. E começar a fazer também um trabalho voluntário. Tantas oportunidades que temos. E o bom, falando desse detalhe de Irmã Dulce e tudo, é que, como elas fizeram, nós também podemos fazer. E Jesus contou uma história para a gente, uma parábola, que foi a parábola do trabalhador da última hora. Vocês lembram? Então, do trabalhador da última hora, o que aconteceu? Diz que tinha um homem, né, o senhor de uma vinha, que saiu a procurar trabalhadores para sua vinha. Na primeira hora, ele encontrou algumas pessoas numa estrada e perguntou, vocês querem trabalhar? Aí ele, sim, por que vocês não estão trabalhando? Ele disse, porque nos falta trabalho. Então venham para a minha vinha trabalhar comigo. E eu vou contratar logo, um denário, que era a moeda. Uma moeda eu vou dar por um dia de trabalho para vocês. Tudo bem, eles foram, aceitaram, todos felizes, porque agora estavam trabalhando. Aí aconteceu que quando foi lá para a terceira hora, o dono da vinha resolveu dar um passeio também na rua. E encontrou mais alguns trabalhadores. E perguntou, por que vocês estão aí sem fazer nada? Por que vocês estão aí tudo parado? Ah, Senhor, é porque nós queremos trabalhar, mas não estamos encontrando o trabalho. Nós queremos fazer, mas não estamos conseguindo fazer o serviço, porque não encontramos, mas queremos trabalhar. Ah, querem trabalhar? Então, tudo bem. Pode me seguir, se apresente ali no trabalho, porque agora vocês vão trabalhar para mim. Podem ir, aí nesses ele não acertou o salário. Mas foi a 9ª hora, novamente procurou e encontrou outras pessoas sem trabalho. A mesma coisa. Por que estão fazendo aí? Por que estão sem trabalhar? Porque não temos trabalho. Queremos, mas não temos trabalho.
Então, meus amigos, pode seguir que vocês também vão trabalhar na minha vinha. E assim trabalharam o dia todo. Uns no primeiro horário, outros no terceiro, outros no nono, e foi de acordo com o chamado. Aconteceu que na hora de pagar, de realizar o pagamento, ele disse assim, o senhor da vinha chamou lá o contador dele, né? E disse, ó, você vai pagar, mas tem um detalhe, comece pelo último. Do último para o primeiro. 1 denário, uma moeda pelo dia. Aí foi que ele chamou primeiro os da nona hora e deu um salário, uma moeda a cada um pelo dia, e eles saíram super felizes, comemorando, né? Que tinha ganhado bastante dinheiro por causa de um dia de trabalho, algumas horas. Chamou a terceira hora, o da terceira hora também, e eles chegaram lá com muito alegria, porque receberam também 1 denário, uma moeda pela poucas horas de trabalho. Aí, a coisa pegou quando ele chamou os da primeira hora e entregou 1 denário. Ah, não, por que eu vou receber só isso se eu trabalhei o dia todo? Os outros trabalharam 1 hora, 2 horas, 5 horas e receberam uma moeda e eu cheguei aqui primeiro e só recebi, não vou receber, só vou receber a mesma coisa que eles. Aí foi quando o senhor da vinha disse, olha, eu contratei vocês por 1 moeda. Foi só por isso que eu contratei. Não foi esse o salário combinado? Não foi isso que vocês disseram, ficaram felizes? Então, eu só tenho 1 denário para vocês. Porque na minha vinha, o salário é igual. Porque aquele que veio depois, ele não veio porque é preguiçoso, ele não veio porque ficou querendo ir para o reggae, vamos dizer assim, né? Não tinha reggae nessa época, devia ser diferente, né? Aquelas festanças, mas assim, ele não trabalhou, não foi porque não queria. Ele não trabalhou porque não achou trabalho. Agora ele achou. Então, assim, trazendo para aqui, para o assunto da gente, que era o trabalho no bem, existe também o trabalhador da última hora. Porque aquele que vai despertando a consciência, a cada hora que vai ter o despertamento de consciência, é a hora. Se eu consigo nessa encarnação, que bom. Já vou para outra melhorzinho. Chega lá, ó, acho que vai os tiriri, né? Vão apitar lá os sininhos tocar, que tem alguma coisa que a gente tem alguma coisa aqui dentro que está dizendo que não é isso que está aqui não, que deve mudar alguma coisa. Então, o trabalhador da última hora, ele pode vir a qualquer hora. Ele pode ter vindo no tempo, né? No tempo passado, agora. Não importa. O que importa é que todos nós fomos criados simples e ignorantes para evoluir. E cada um a seu tempo. E cada um a seu tempo de procurar o seu trabalho no bem. O trabalho que é o trabalho voluntário também. É uma das formas da gente fazer esse incentivo santo, o trabalho voluntário. Porque quando o trabalho voluntário realmente parte da alma da pessoa, que a pessoa realmente quer fazer, há uma mudança em sua vida, há um despertamento de consciência, há um despertamento para atender o outro. Eu quero fazer. Aí, para quem quer fazer o trabalho voluntário, tem uma senha. Viu? O trabalho voluntário tem uma senha. A senha é eu quero. Para fazer o trabalho do bem, tem que ser eu quero. Porque ninguém pode fazer por você, só você. Então, você pode fazer esse trabalho no bem dentro do seu próprio trabalho material, do seu trabalho lá, da sua empresa. Você pode ver o que é que eu posso fazer. O que é que eu vim fazer aqui nessa encarnação? Por que eu estou aqui? Aquele conflito lá, né, da frente. Então, qual é o meu propósito aqui? Se eu sou um espírito imortal e estou aqui nessa empresa fazendo isso, para quê? Algum bem você tem que fazer por lá. Alguma pessoa você pode ajudar, nem que seja com a palavra. Eu estava vendo que tem um programa na Paraíba, que ele é alguma coisa Emissários do Bem, que é tipo agora que está passando na televisão, uma propaganda
Qual é o trabalho que você faz que pode despertar e ajudar outras pessoas? Tipo assim, que aqui passa até uma questão dos pneus, que um cara com pneus transforma cadeira, tal, não tem essa propaganda? É tipo assim, aí esse programa eles vão mostrar o que eles fazem. E aí tem um grupo de pessoas se reuniram para fazer um telemarketing só para atender pessoas com palavras. Palavras no bem. E tem um depoimento de uma mulher que ela diz assim, olha, teve uma noite que eu fiquei de plantão, e que uma pessoa ligou, dizendo, eu estou ligando para lhe pedir para cantar parabéns para mim. Por favor, me dê meus parabéns. Quer dizer, essa pessoa devia ser tão só, ter tanta solidão, que ligar para um telemarketing para dizer, me diga alguma coisa, né? Me cante parabéns para mim. Então, isso é uma ocupação, é um trabalho no bem. A pessoa se predispondo a ouvir, né? Que é bom ouvir, e a falar também, a consolar. Então, o trabalho voluntário, como eu disse assim, tem que ser eu quero. E as pessoas, quando trabalham, elas vão se melhorando à proporção que vão fazendo bem. Porque tem pessoas que entram num trabalho voluntário, algumas pessoas entram assim, interessados no bônus horas. Vou querer fazer um trabalho voluntário para já chegar lá no outro mundo com bônus horas. Até para comprar uma casa no nosso lar, né? Então, essa pessoa que quer comprar uma casa no nosso lar é uma pessoa materialista, de uma matéria quintessenciada, mas materialista. Vai pensando, vou querer para comprar uma casa em nosso lar. Outros, eu quero fazer o trabalho porque eu quero fazer caridade. Eu estou fazendo caridade. Então, pode vir por qualquer motivo. Mas o trabalho no bem, ele só tem efeito para você se você fizer com amor, você fizer sem interesse, sem fazer com amor, porque é algo que tem que despertar. É como eu tenho que dizer assim, eu quero. Aqui nessa casa a gente tem muito trabalho voluntário. Ela é sustentada praticamente, o trabalho daqui é todo voluntariado. E no dia 13 de junho, teve uma coisa muito importante que aconteceu aqui, que foi, assim, um convite. Tipo o Davinha, né? A Adenauer fez um convite. Quem quer conhecer um projeto para trabalhar com idosos? Aí lançou um projeto. Saiu convidando quem quer nas palestras, na ULI, quem quer fazer um trabalho voluntário. E pasmem, no dia 13 de junho, estava aqui, lotado de pessoas que estão desejosos de fazer um trabalho no bem. Estão desejosos de realizar algo pelo outro. Pelo outro. As pessoas, muitos se ofereciam, quero. Aí a senha daqui, do Lar Harmonia também, é a senha eu quero. Porque não adianta alguém, vá fazer outro. Não. Sempre é assim. Até se você der uma ideia, cuidado, porque botam logo você deu, então realize. Né? Então, a proposta é essa. Eu quero fazer o trabalho. Então, foi um trabalho, assim que a gente viu, com o tanto de amor que tem com esse projeto, cuidando do idoso. Quantas pessoas estão voltadas, né, se voluntariaram, estão aqui todos os sábados. E quem quiser conhecer, pode vir. A partir das 3 horas da tarde, aqui está cheio de voluntário, aguardando, recepcionando, outros preparando uma sopa, outros preparando um cafezinho, outros preparando o coração, batendo um papo, sentam, conversam, faz com que aquelas pessoas que são excluídas da sociedade se incluam, se sintam cuidados, se sintam acolhidos. Então, é muita disposição com amor. Quem quiser ver aqui um trabalho de amor, vem aqui no sábado, 3 horas da tarde, e se inclua nesse projeto, né? De alguma forma, você pode ajudar a fazer esse trabalho. E outra coisa também do trabalho do bem, outro benefício,
é que a pessoa que trabalha, ela entra numa vibração tão maior, tão melhor, que ela também pode nos livrar de vibrações negativas, de obsessões. A gente pode nos livrar do mal que o outro possa desejar. Por que a gente sabe que tudo é energia, é vibração? E desde o momento que eu trabalho, que eu me envolvo, né, que eu me envolvo com o trabalho no bem, eu posso transcender e me livrar, entendeu? Do mal, me livrar de um obsessor, porque ele pega a gente pela vibração. Se eu fico pensando nele, até o apóstolo Paulo dizia assim, que no apóstolo Paulo, não, peraí, existe uma coisa na Bíblia que diz assim, que mente vazia, vocês lembram, né? Mente vazia, eu disse, é oficina de espíritos maus. Se você não tem o que fazer, fica com a mente vazia, só pode chegar aos espíritos, né? Aqueles espíritos que vêm procurando, né? Lhe influenciar, e aí você se deixa levar. Mas se você trabalha, se você ocupa a sua mente, você está livre de acontecer. Você começa a vibrar melhor. Então, o trabalho no bem ainda é um motivo da gente se livrar, né? Nos livrarmos dos nossos obsessores. Porque você muda a vibração. Então, voltando ao início da nossa conversa, essa questão de Tadeu querer ser perfeito, de Jesus dizer que o incentivo santo é o trabalho no bem. Então, eu queria lembrar assim, voltar ao capítulo 17. Que nesse capítulo 17 fala que o homem, né, fala do homem de bem. Então, quem é o homem de bem? O homem de bem é aquele que enxuga as lágrimas. É a coisa mais linda desse capítulo. Quer dizer assim, que o homem bem é aquele que consola, que enxuga a lágrima do outro. É aquele que faz algo em benefício do outro. Então, se vocês olharem esse capítulo, está lá instruindo. E se a gente conseguir fazer pelo menos nessa encarnação, 2 ou 3 itens, da gente conseguir para ser um homem de bem, a gente vai fazer o trabalho no bem, a gente vai conseguir agora fazer um trabalho que mesmo que ninguém veja, que é o melhor, que Jesus disse assim, ó, o que fizer com a direita, esconda a mão esquerda, que a gente não tem que sair dizendo tudo o que a gente faz, não é isso? Mas se você começa agora a fazer essa reflexão e começa até a colocar em prática esse desejo de ser melhor, né? De fazer o melhor, de se sentir, ter a consciência, despertar essa consciência de que você é imortal, que você é um espírito imortal. Então, nesse momento a gente pode estar já dando alguns passos na nossa evolução. Então, hoje é o dia que eu convido, né, a todos nós, a repensar, fazer como Santo Agostinho, que recomenda lá no Livro dos Espíritos, não me engano, questão 917, que Santo Agostinho ele recomenda assim, aquilo que Sócrates falou, para conhecer a si mesmo, né? Ele faz uma reflexão sobre conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho fala sobre a gente deitar e antes de dormir começar a pensar no que a gente fez durante todo o dia, o bem que eu fiz, se eu deixei alguém triste, se eu fiz mal a alguém, se eu tratei alguém de alguma forma que fizesse que a pessoa ficasse com mágoa de mim. Então, é esse conhecimento de nós mesmos é importante, porque, como Tadeu, ele só reconheceu os defeitos dele porque ele conheceu ele mesmo. Ele não se enganou, ele não maquiou, ele não quis dizer que ele era, fazer o tudo e dizer que ele era o bom por estar fazendo, não. Ele teve a humildade de reconhecer a sua fraqueza.
E essa fraqueza que sentimos, isso é natural. Que até o próprio apóstolo Paulo, vocês lembram de Paulo, né? Apóstolo Paulo, aquele que era Saulo, que teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Até ele, um dia, sabe o que ele disse? Que homem que eu sou, que fraco que eu sou, que eu tento fazer o bem e não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse mal eu faço. Então, assim é com a gente. Tantas vezes nós queremos fazer o bem, quer falar o bem, quer dizer o bem para outra pessoa. E no final, não conseguimos. No final, o mal, né, é que está lá arraigado entre nós, é que se estabelece. Mas a gente pode estar mudando, a gente pode estar nos esforçando. O bom espírito é aquele, não é aquele que é perfeito. Porque perfeição, só mesmo, né, da perfeição que a gente está falando aqui, que é a compreensão da vida. Então, aqui. Mas a perfeição a gente não vai achar agora. Mas, se quisermos, a gente pode melhorar agora para a próxima. Porque somos espírito imortal. Então, a partir de agora, né? Eu sou fraco, mas vou me esforçar. Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em ser melhor, em fazer o melhor. Não é aquele que está pronto, que é perfeito, mas o verdadeiro espírita. E isso vale para qualquer religião, para qualquer pessoa. É que o que tem de melhor, o esforço é o melhor que a gente faz nessa encarnação. E que nós possamos refletir hoje, amanhã, no nosso trabalho, onde estivermos, o que é que estamos fazendo de trabalho no bem. Mesmo que não seja um trabalho voluntário, mas dentro da minha própria casa, o que é que eu estou fazendo do trabalho no bem, desse trabalho que estende ao outro, né? Eu vou dizer só uma vez, citar um casozinho, que um amigo meu disse assim, ele era evangélico, e evangélico dá o dízimo, né, 10%. Eu perguntei, você dá 10% do seu salário? Ele dou, sim, claro que eu dou 10%. Eu sei qual é a igreja que você dá. Aí ele fez assim, eu dou a minha irmã. Ela não tem escolaridade nível superior. Então, eu estou pagando a faculdade dela. Porque se eu não pagar, ela não vai poder fazer, porque ela não está trabalhando, meu pai não pode. Então, eu pego 10% do meu trabalho, todo mês dou na mão dela para ela estudar. Aí foi quando eu despertei, eu disse, gente, realmente, olha só como ele está fazendo uma coisa boa, né? Está colocando o dinheiro dele, a energia do trabalho dele, à disposição da evolução, pelo menos intelectual, da irmã. Então, é assim que a gente pode fazer. Não é deixar ser perfeito para fazer o bem, não. É fazer o bem, porque trabalhando no bem é que a gente vai conseguir essa perfeição. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos.